Um dos maiores mistérios da fé cristã é a Trindade. Como pode Deus ser um e ao mesmo tempo três? Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, mas como compreender essa verdade profunda? Hoje, vamos mergulhar nesse conceito transformador, que não é apenas uma doutrina, mas a essência do relacionamento com Deus. Prepare-se, o que você aprenderá pode mudar para sempre sua visão sobre quem Deus é. A Trindade não é uma ideia humana, mas uma revelação divina que permeia as Escrituras desde o início. Em Gênesis 1:26, Deus declara: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." O uso do plural façamos e nossa sugere a presença de mais de uma pessoa na divindade. Quem estava com Deus? João 1:1 responde: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Aqui, o Verbo é Jesus, presente desde a eternidade, sendo Deus. Gênesis 1:2 também menciona o Espírito de Deus pairando sobre as águas, mostrando que ele já atuava na criação. Assim, desde o começo, vemos Pai, Filho e Espírito Santo em ação, distintos, mas unidos como um só Deus. A Bíblia é clara em Deuteronômio 6:4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso não significa três deuses, mas um Deus em três pessoas, compartilhando a mesma essência divina. Para ilustrar, pense em um triângulo, três lados, mas uma única figura. Essa unidade na diversidade é o coração da Trindade, um mistério que nos convida a adorar e buscar a Deus com humildade. Se essa verdade tocou seu coração, comente Amém e compartilhe essa mensagem para glorificar a Deus. A Trindade é um mistério que desafia nossa mente, mas ilumina nossa fé. Como Pai, Filho e Espírito Santo podem ser um só Deus? A Bíblia nos guia nessa compreensão. Em João 10:30, Jesus afirma: "Eu e o Pai somos um." Isso não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. O Espírito Santo, por sua vez, é descrito em João 14:26 como o Consolador, que o Pai envia em nome de Jesus, ensinando-nos todas as coisas. Aqui vemos três pessoas distintas, mas unidas em propósito e essência. Uma analogia útil é a de uma orquestra. Diferentes instrumentos tocam juntos para criar uma única melodia harmoniosa. Assim, Pai, Filho e Espírito Santo operam em perfeita unidade. Outro exemplo está em Mateus 3:16-17, na cena do batismo de Jesus. O Filho é batizado, o Espírito desce como pomba e o Pai declara: "Este é o meu Filho amado." Os três estão presentes, mas são um só Deus. Por que isso é importante? Porque a Trindade revela o caráter relacional de Deus. Ele não é um ser solitário, mas uma comunhão de amor eterno. Esse amor transborda para nós, convidando-nos a participar dessa relação divina. Muitas pessoas questionam: se a Trindade é tão clara, por que há confusão? Alguns dizem que Jesus é apenas um profeta ou que o Espírito Santo é uma força impessoal. Vamos abordar esses equívocos na próxima parte, mas por agora, reflita. A Trindade mostra que Deus é amor em sua essência e Ele deseja se relacionar conosco. Se você crê no Deus uno e trino, comente Glória a Deus e compartilhe essa verdade com alguém. A Trindade é um mistério que desafia nossa mente, mas ilumina nossa fé. Como Pai, Filho e Espírito Santo podem ser um só Deus? A Bíblia nos guia nessa compreensão. Em João 10:30, Jesus afirma: "Eu e o Pai somos um." Isso não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. O Espírito Santo, por sua vez, é descrito em João 14:26 como o Consolador, que o Pai envia em nome de Jesus, ensinando-nos todas as coisas. Aqui vemos três pessoas distintas, mas unidas em propósito e essência. Uma analogia útil é a de uma orquestra. Diferentes instrumentos tocam juntos para criar uma única melodia harmoniosa. Assim, Pai, Filho e Espírito Santo operam em perfeita unidade. Outro exemplo está em Mateus 3:16-17, na cena do batismo de Jesus. O Filho é batizado, o Espírito desce como pomba e o Pai declara: "Este é o meu Filho amado." Os três estão presentes, mas são um só Deus. Por que isso é importante? Porque a Trindade revela o caráter relacional de Deus. Ele não é um ser solitário, mas uma comunhão de amor eterno.
Esse amor transborda para nós, convidando-nos a participar dessa relação divina. Muitas pessoas questionam: se a Trindade é tão clara, por que há confusão? Alguns dizem que Jesus é apenas um profeta ou que o Espírito Santo é uma força impessoal. Vamos abordar esses equívocos na próxima parte, mas por agora, reflita. A Trindade mostra que Deus é amor em sua essência e Ele deseja se relacionar conosco. Se você crê no Deus Uno e Trino, comente glória a Deus. A Trindade revela a profundidade do amor de Deus por nós. Mas como aplicamos essa verdade no dia a dia? Entender que Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus nos ajuda a viver com propósito e confiança. O Pai nos criou com um plano eterno. Efésios 1:5 diz que Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Isso significa que você não é um acidente, sua vida tem um propósito divino. O Filho, Jesus, é o meio pelo qual esse plano se cumpre. Em Colossenses 1:16, lemos que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Jesus não apenas nos salva, mas nos mostra como viver uma vida que glorifica a Deus. Ele é nosso exemplo de amor, humildade e obediência. E o Espírito Santo? Ele é nosso guia diário. Romanos 8,14 afirma: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito nos dá sabedoria, força para resistir às tentações e consolo nas dificuldades. Pense na Trindade como uma família divina que nos acolhe. O Pai nos adota, o Filho nos resgata e o Espírito nos acompanha. Essa verdade nos desafia a viver de forma diferente. Você já parou para agradecer ao Pai por sua criação? Já se rendeu completamente a Jesus? Está permitindo que o Espírito transforme seus pensamentos e ações? A Trindade não é apenas uma ideia, é a base para uma vida plena em Deus. Quando vivemos essa realidade, encontramos paz e propósito em cada novo dia. Se você sente a presença de Deus, comente "Santo é o Senhor" e compartilhe essa mensagem. A Trindade não é apenas uma verdade para entender, mas para viver. Como a ação do Pai, Filho e Espírito Santo impacta a nossa fé prática? O Pai nos dá um propósito eterno. Salmo 139:16 diz: teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso mostra que Deus planejou cada detalhe de nossa vida. O Filho, Jesus, nos reconcilia com esse propósito. Em Hebreus 1:3, ele é descrito como o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ao seguir Jesus, aprendemos a viver em obediência a amor, refletindo o caráter de Deus. O Espírito Santo, por sua vez, nos capacita para essa missão. Em Atos 1:8, Jesus promete: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Espírito nos dá ousadia para compartilhar o Evangelho e força para enfrentar desafios. Uma analogia é um jardim. O Pai é o jardineiro que planeja. O Filho é a semente que traz vida e o Espírito é a água que faz crescer. Juntos, eles transformam nosso coração em um lugar onde a fé floresce. A Trindade nos ensina que Deus está sempre conosco, moldando-nos para a sua glória. Como você tem respondido a esse chamado? Está buscando o plano do Pai, imitando o Filho e dependendo do Espírito? Viver na Trindade significa confiar que Deus está agindo em cada área de sua vida, guiando-o para um propósito maior. Se essa verdade inspira você, comente "Deus é bom" e passe essa mensagem adiante. A Trindade nos convida a um relacionamento profundo com Deus, mas como isso transforma a nossa vida prática? O Pai nos dá uma identidade como filhos amados. Romanos 8,15 diz: vocês receberam o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Essa relação nos enche de segurança, sabendo que somos amados incondicionalmente. O Filho, Jesus, nos mostra o caminho para viver essa filiação. Em Filipenses 2,8, lemos que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus nos ensina a viver em humildade e serviço, refletindo o amor de Deus aos outros. O Espírito Santo, por sua vez, nos capacita a seguir esse exemplo.
Em 2 Coríntios 3,18 está escrito: somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ele renova nossa mente e coração, ajudando-nos a crescer em santidade. Pense na Trindade como um lar. O Pai nos acolhe como família, o Filho abre a porta com sua obra na cruz e o Espírito nos ajuda a viver em harmonia nesse lar. Essa verdade nos desafia a deixar o pecado e buscar uma vida que honre a Deus. Você já experimentou esse amor transformador? Está permitindo que o Espírito molde suas escolhas diárias? A Trindade nos lembra que Deus não é distante, Ele está presente, guiando-nos em cada passo. Quando vivemos essa realidade, nossa fé se torna viva, impactando nossa família, amigos e comunidade. Que tal dar um passo hoje para viver mais perto do Pai, do Filho e do Espírito? Se essa mensagem tocou você,